Bom dia, meu amigo do Acredite e Ore. Que a paz e a força de Jesus Cristo invadam o seu coração neste novo amanhecer. Hoje vamos nos agarrar a uma oração super poderosa, baseada em Filipenses 1:6. Prepare-se, feche seus olhos, concentre-se, vamos orar. Pai do céu, com um coração cheio de fé, eu chego perto de você agora, em nome de Jesus, nosso melhor amigo. Olha só, esse novo dia é um presente que a gente nem merecia, uma prova de que o seu amor é novinho toda manhã. Cada vez que a gente respira, cada raio de sol que aparece é mais uma chance de recomeçar e viver para a sua glória. Eu, que me sinto na responsabilidade de te ajudar a caminhar um pouco, peço por você agora. Peço para que a sua mão forte te segure, te abençoe e te mostre o caminho certo em cada passo, em cada escolha, em cada decisão que você tiver que tomar hoje. Meu desejo é que você comece o dia com o coração tranquilo, com a certeza que a sua palavra nos dá em Filipenses 1:6. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Essa promessa é como uma rocha firme para nossa fé. Não é só um texto para ler, é a voz de Deus falando que Ele tem um compromisso eterno com a sua vida, com a sua mudança. É a garantia de que Ele não larga o que começa. E com essa confiança de que Jesus está no controle, é que eu quero que o seu dia comece e siga em frente. Senhor Deus, essa parte do versículo, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, me traz uma paz enorme. Que alívio por coração cansado, meu amigo. Essa frase mostra que você é o Deus que começa, que continua e que termina tudo. Você é o começo e o fim de toda a nossa caminhada. Você não só começou algo maravilhoso na gente, mas prometeu que vai levar essa obra até a perfeição. Por isso peço a Jesus que você se ajude a descansar nessa verdade, a entregar todas as suas preocupações para Ele. Pai, a gente muitas vezes olha para os nossos erros, para o tanto que falta e se sente desanimado, como se nunca fosse conseguir. A voz do inimigo fica sussurrando que a gente não presta, que não tem jeito, mas a sua palavra nos lembra com carinho que a obra é sua, não nossa, e você é fiel para terminar o que começou, não importa o quão difícil pareça. É a sua bondade que nos dá força todos os dias. Ajuda o meu amigo a entender que essa boa obra começou quando ele aceitou Jesus, mas ela continua agora, no dia a dia, para que ele se pareça cada vez mais com Jesus. Que a sua fé fique mais forte a cada dia, sabendo que Jesus, o que começou em você, Ele não abandonará jamais. Louvado seja o nome de Jesus. O versículo de Filipenses 1:6 continua e nos enche de uma esperança que não se quebra. A aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Que frase poderosa, cheia de conforto. Isso nos ensina a confiar em você de verdade, sem ansiedade. A caminhada cristã pode parecer longa e difícil, com desafios que nos cansam, mas a promessa da sua palavra é clara e forte. A obra que começou em você vai ser perfeita. Ela não vai ficar pela metade, vai ter um final lindo e glorioso. Peço por você agora, meu amigo, para que você acredite nisso hoje, em cada momento. Aperfeiçoar quer dizer ficar completo, maduro espiritualmente, se parecer totalmente com Jesus. Isso significa que Deus nunca desiste de você, nem quando você erra ou se sente fraco. Ele está trabalhando no seu jeito de ser, mudando suas atitudes, limpando seu coração. Pai, a gente muitas vezes olha para os nossos erros, para o tanto que falta e se sente desanimado, como se nunca fosse conseguir.
A voz do inimigo fica sussurrando que a gente não presta, que não tem jeito. Mas a sua palavra nos lembra com carinho que a obra é sua, não nossa. E você é fiel para terminar o que começou. Não importa o quão difícil pareça. É a sua bondade que nos dá força todos os dias. Ajuda o meu amigo a entender que essa boa obra começou quando ele aceitou Jesus, mas ela continua agora, no dia a dia, para que ele se pareça cada vez mais com Jesus. Que a sua fé fique mais forte a cada dia, sabendo que o que Jesus começou em você, Ele não abandonará jamais. Pai querido, essa parte do versículo, aquele que em vós começou a boa obra, nos leva a sentir uma gratidão e uma segurança sem tamanho. Que compromisso incrível, cheio de graça e que alivia o nosso espírito, Senhor Jesus. Eu peço por você agora, meu amigo, para que o seu coração se encha de uma paz profunda quando você entender que toda a mudança e o bem na sua vida vieram só de Deus. Essa boa obra dentro de você não começou porque você mereceu, porque fez algo bom ou porque é inteligente. Ela começou por um ato da sua graça, um amor que te encontrou quando você estava perdido. Foi o seu amor que te tirou do escuro, a sua luz que te alcançou, a sua palavra que o fez ver o pecado e o seu Espírito Santo que o regenerou, dando-lhe uma nova vida em Cristo. Pai, a gente muitas vezes se sente pressionado a ser perfeito sozinho, mas a sua palavra nos lembra com tanto carinho que o artista da nossa vida é você. E você é fiel para terminar o que começou. Ajude-o a ser como um vaso de barro nas suas mãos, deixando que a sua obra continue, sem que ele resista ou tente controlar tudo. Que o seu coração seja um lugar de descanso na sua graça e que a sua vida seja um testemunho vivo do poder da sua bondade em começar essa obra tão grande. Essa certeza de que tudo começou por você nos faz confiar que será aperfeiçoado por você também. Glorioso Jesus! A gente continua lendo o versículo e a certeza só aumenta. A boa obra a aperfeiçoará. Que sabedoria e que verdade que nos dá força na alma, Senhor. Em um mundo onde muita gente começa e não termina, onde as promessas são quebradas, eu peço para que você descanse totalmente na fidelidade de Deus, meu amigo. Ele não é como a gente que mente ou desiste. Fazer a gente melhor não significa que vamos ficar perfeitos do dia para a noite. Significa que você está trabalhando em nós, nos moldando, nos limpando, nos transformando aos poucos para que a gente se pareça mais e mais com Jesus. É um processo que dura a vida inteira. Pai, o inimigo fica tentando nos desanimar, mostrando nossos erros e nos fazendo duvidar da sua obra. Ele sussurra que a gente não tem jeito, mas a sua palavra é a luz que acaba com essas mentiras e fortalece a gente. Ajude-o a ter paciência com o processo, a não ficar chateado com os erros, mas a se levantar depois de cada queda, sabendo que é você quem o melhora e o restaura. Que os olhos dele fiquem fixos em você, Jesus, que começou e vai terminar a nossa fé. Que você permita que o Espírito Santo o guie em cada passo, em cada renúncia necessária, em cada aprendizado. Que a sua vida seja um testemunho vivo do seu poder que pega o barro e o transforma numa obra de arte valiosa. Pai querido, o versículo de Filipenses 1:6, ao dizer que você vai nos aperfeiçoar, nos lembra de uma coisa que lhe agrada muito: a humildade. Eu peço por você agora, meu amigo, com toda a minha força, para que todo o orgulho, toda a arrogância e toda a vaidade sejam arrancados do seu coração. A soberba é um pecado que você odeia, Senhor, porque ela é o contrário da humildade, que é a marca de Jesus. Ele abriu mão de tudo para ser um servo.
A Bíblia nos ensina que o orgulho vem antes da queda. Ajude-o a ter um coração humilde, que reconheça que tudo o que ele tem, cada talento e cada conquista, vem só de você. Que ele não se gabe de si mesmo, mas que todo o seu louvor seja sempre para você, o único que merece toda a honra. Que ele olhe para os outros com amor e compaixão, e não com julgamento ou desprezo. Que a sua vida seja um testemunho do seu amor que transforma. Com um coração humilde, a gente consegue escolher melhor quem a gente deixa entrar na nossa vida. Senhor Deus, a certeza de que você vai nos aperfeiçoar nos faz querer pureza nos nossos relacionamentos. A sua palavra nos avisa para termos cuidado com as más companhias, porque elas estragam o que é bom. Eu peço por você agora, com sinceridade, para que o Espírito Santo te dê uma sensibilidade especial para ver e evitar qualquer pessoa ou situação que possa te tirar do caminho certo. Pai, o inimigo age de forma esperta, com amizades que parecem legais, mas que podem acabar com a nossa fé. Ajuda-o, Jesus, a ser cuidadoso com quem ele conversa e com quem ele passa o tempo. Que o seu coração esteja tão cheio de você, do seu amor e da sua palavra, que não sobre espaço para coisas ruins como a maldade, a intriga ou a inveja. Que você não só evite o mal, mas que sinta nojo dele, de tudo que suja a alma. Que a sua vida seja como um escudo contra as influências negativas. Que o seu jeito de ser seja tão forte e puro que a sua simples presença já mostre que o mal não tem vez. Que você seja um embaixador do seu reino, vivendo para agradar a você em tudo, para que o seu nome seja glorificado através da sua vida. Bendito seja o nome de Jesus. A promessa de que Deus vai fazer a gente melhor nos faz buscar a pureza em tudo, até no que a gente vê. Quero que você encare isso hoje, meu amigo, como um escudo para a sua mente e para a sua alma. Peço por você para que tenha força e disciplina para cuidar dos seus olhos, que são as janelas da alma. Pai, vivemos num tempo em que o mal é mostrado como algo normal na televisão, na internet, nas músicas, pornografia, violência, inveja. Tudo isso tenta entrar na nossa mente pelos olhos, abrindo a porta para o pecado. Ajuda o Senhor a ser rigoroso e esperto com o que Ele permite ver. Que ele tenha disciplina para desviar o olhar do que contamina, para desligar o celular, para fechar o site que não lhe agrada. Que os olhos dele fiquem felizes com a beleza da sua criação, com a sua palavra que é pura, com as coisas que constroem a fé dele. Que você não se contente com o que é impuro, mas que queira de verdade o que é santo, o que lhe agrada, porque só isso traz alegria de verdade. Que o seu olhar seja focado em você, Jesus, para que a sua luz encha cada pedacinho do seu ser. Senhor Jesus, a certeza de que você vai nos aperfeiçoar nos faz ter o propósito de ter uma boca que lhe honra. A sua palavra nos alerta sobre o perigo da língua e das fofocas. Eu peço por você agora, meu amigo, para que a fofoca maldosa não tenha lugar na sua vida, nem nos seus pensamentos, nem nas suas conversas. A fofoca é uma arma do inimigo para destruir a reputação das pessoas e acabar com a confiança. Ela é veneno para a alma. Pai, a sua palavra nos ensina a amar o próximo, e a calúnia é o oposto do amor. Ajude o Senhor a ter uma boca que abençoa, que levanta, que constrói e nunca que derruba ou machuca. Que as suas palavras sejam sempre para animar, consolar, trazer cura e não para julgar. Que você seja uma pessoa que promove a paz e não a briga.
Que você se recuse a ouvir e a espalhar fofocas, protegendo o nome das pessoas e o clima de paz que lhe agrada. Que o seu coração seja puro e a sua língua controlada pelo Espírito Santo, para ser uma fonte de vida e não de morte. Finalizo esta oração, Pai, com o coração cheio de gratidão. Obrigado por cada pessoa que me ouviu, por cada amigo que se conectou comigo neste momento de fé, buscando a sua presença. Obrigado pela sua promessa de que a obra que começou será aperfeiçoada. Que a sua bênção caia sobre você de forma grandiosa, meu amigo. Que ela te siga em todos os seus caminhos, desde a manhã até a noite, em cada passo, em cada desafio e em cada alegria. Que a sua paz, aquela que o mundo não consegue dar, inunde o seu coração e a sua mente, guardando-os em Cristo Jesus. Que a sua graça te dê força em cada dificuldade, te ajude a vencer cada obstáculo e a resistir a cada tentação, te transformando cada vez mais para que você se pareça com Jesus. Que este dia seja marcado pela sua presença, pela sua direção clara e por suas bênçãos que não nos deixam faltar nada. Que o seu nome seja glorificado em tudo que você é e faz. Em nome de Jesus oramos e cremos que a obra que Deus começou em você seja de fato aperfeiçoada até o dia de Jesus Cristo para a glória dele. Que essa certeza encha o seu coração de paz e coragem para hoje. Fique na paz de Cristo, meu querido amigo, e que o seu dia seja cheio da presença de Deus.